O senhor é Fernando Soares. Antônio Falcão Soares. Fernando Falcão Soares. A qualificação já está aí. A defesa já lhe falou sobre os direitos do colaborador, do artigo 4º da Lei 12.150. Nós vamos fazer audiência gravada com vídeo. Vamos fazer por termo também escrito. Há concordância da defesa sobre a gravação da imagem. Bem, como colaborador, o senhor sabe que o senhor tem como dizer a verdade, não omitir nenhum fato. O objeto específico do depoimento hoje sobre Luiz Inácio Lula da Silva e o que o senhor sabe sobre a participação dele nos episódios da Petrobras, são duas diretorias específicas e depois talvez a gente entre em mais alguma outra. Doutor Januário, sim, doutor. Só uma pergunta. A gravação é só para fins de registro, para se tiver alguma dúvida, mas uma instrução, uma eventual denúncia será... Ela vai ser juntada, Tá, não é só para fins de transcrição. Ela funciona como a transcrição vai ser juntada e o áudio vai ser juntado. Vai ser juntado. Sim. Se você incomoda, ele pode pedir para não ter o vídeo. Aí é uma decisão sua. Eu só não gosto de quando divulgam, né, as imagens. Então, a gente não sabe se essa ação se for possível, eu preferia que fosse gravado, mas que sem a imagem. Sem imagem. Tem como tirar a imagem? Só pode tirar para a parede, pode ser. Gravamos então. Ultimamente. Acho que eu fiz alguma coisa que todo mundo vai. Basicamente dois fatos. Um diz respeito à nomeação do Nestor Silveira para a diretoria internacional e o outro do Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento. O senhor já prestou depoimentos anteriores e conhece esses fatos. Antes disso, eu queria que o senhor traçasse um perfil da sua atuação como operador financeiro no âmbito das denúncias que já foram oferecidas, no âmbito da sua colaboração, que o senhor já reconheceu esses fatos, só para ficasse constando no registro para esse processo específico. Na verdade, eu não comecei na Petrobras como um operador financeiro. Eu comecei na Petrobras porque eu realmente representava empresas, principalmente empresas estrangeiras, empresas espanholas. E, como eu falei até já em um dos termos do meu acordo de colaboração, eu comecei na Petrobras ainda no governo Fernando Henrique, e eu estava lá na diretoria de gás de energia. Eu representava algumas empresas espanholas que tinham interesse em entrar como sócia da Petrobras nos projetos das termoelétricas, quando houve aquela história do apagão. Na época, o diretor de gás de energia era o Delcídio, e eu comecei a desenvolver negócios para essas empresas espanholas. E em determinado momento a gente já estava bem avançado para uma das empresas que eu representava ser sócia da Petrobras na Termorio. Depois de meses de negociação, troca de contratos, não sei o que, troca de minutas de contratos, não sei o que, e aí se marcou para assinar um memorando de entendimentos entre a Petrobras e essa empresa espanhola. No dia da assinatura desse memorando de entendimentos, veio o presidente da empresa e o diretor para assinatura. Aí a gente estava na sala aguardando o diretor Delcídio para assinatura desse memorando. Aí aparece na sala uma secretária e me chama.
E aí eu saí da sala, ela fez, é que o doutor Nestor e o seu Moreira querem falar com o senhor. O Nestor Severo, na época, era gerente de energia e o Moreira era um dos assessores dele, um dos gerentes dele. Ele era o gerente geral e o Moreira era um gerente a nível intermediário. E aí eles me chamaram e falaram, Fernando, a gente está com um problema. A gente não vai poder assinar esse memorando de entendimento. Aí eu fiz, pô, que história é essa? A gente vem negociando isso há meses. Vocês mandaram o último modelo de memorando que foi aceito pelo pessoal. Eles vieram aqui para assinar, veio o diretor e o presidente, vocês estão me dizendo agora que não vai assinar. Cara, porque veio uma ordem superior que a gente não vai poder assinar esse negócio, porque o negócio já está fechado com um outro grupo. Eu disse, pô, como é que vocês deixam o negócio andar até agora para chegar aqui na hora de assinar e me dar uma notícia dessa? Aí eles falaram, o Delcídio vai explicar. Aí depois chegou o diretor Delcídio, aí ele conversou dizendo que tinha recebido uma ordem superior para assinar com um fundo americano, que esse fundo quer ser sócio era uma empresa americana e um fundo americano que estariam entrando no negócio. Eu disse, pô, mas cara, os caras vieram aqui para isso, unicamente para isso, o que é que está acontecendo? Aí ele fez, cara, ordem de lá de cima da presidência, e quem representa esses dois grupos aí é o filho do presidente Fernando Henrique. Aí eu disse, pô, cara, eu não tenho como falar isso, e aí o que é que vai acontecer? E aí ele foi lá conversar com o presidente e o diretor dessa empresa, se explicar, pedir desculpa pelo mal entendido, que era buscar alguma outra forma de eles entrarem em outro projeto, não sei o que, para essa coisa toda, foi aquele mal-estar. Então, a partir daí eu comecei a entender mais ou menos como as coisas funcionavam na Petrobras. Ou seja, ali tudo tem uma indicação, alguma coisa, então foi assim que eu comecei a entender como as coisas funcionavam. A partir daí eu fui criando uma relação com as pessoas lá dentro da Petrobras, tentando desenvolver negócios. E quando alguns negócios começaram a acontecer, aí começaram a vir os pedidos. Certo? Porque eu tenho que tenho que contribuir com tal partido que é quem me apoia. Porque eu tenho que contribuir com esse político, é quem me apoia, não sei o que. E foram chegando os pedidos e, às vezes, também pedidos dos próprios funcionários da Petrobras. Então, na verdade, eu sempre fui intermediei negócios com a Petrobras, com empresas que eu representava. A partir do momento que eu fui criando a relação com algumas pessoas dentro da Petrobras, que foram surgindo algumas coisas, é que surgiu esse negócio de tem como você receber um dinheiro pra gente, não sei o que, e aí começou a usar minha empresa. Isso basicamente aconteceu com o Paulo Roberto, certo? Que foi a pessoa que eu vim a conhecer mais ou menos em 2005, 2006, por aí. E a partir de quando eu criei uma relação mais próxima com o Paulo Roberto, foi que ele passou a pedir para utilizar contas minhas, que ele não tinha, segundo ele não tinha conta no exterior, para receber alguns valores para ele. Então, eu não era um operador financeiro, eu tinha os meus negócios que eu desenvolvia na Petrobras e essa parte de operação financeira que eu recebi em dinheiro foi no caso do Paulo Roberto. Os outros foram negócios que eu desenvolvi que as coisas começaram, que as coisas iam acontecendo. Foi isso que aconteceu. Só do Paulo Roberto? Alguma outra diretoria? Nenhuma outra diretoria.
que eu recebi dinheiro foi para o Paulo. E no caso de Pasadena, que Pasadena não foi um assunto que eu desenvolvi. A Pasadena o negócio já estava andando, e aí eu fui procurado pelo pessoal da área internacional, na época o Nestor e o Moreira, dizendo que eles estavam desenvolvendo esse negócio, que precisavam de uma empresa de consultoria para ajudar a tocar o negócio e fazer o recebimento do valor que seria acertado. E aí eu entrei nesse caso para fazer essa intermediação e receber o dinheiro de Pasadena, que na verdade eles precisavam de uma empresa na Europa, porque quem ia pagar era uma empresa na Europa. Como eu não tinha essa empresa, eu procurei uma pessoa, um amigo que na época eu desenvolvia negócios com essa pessoa. Falei a ele que eu estava desenvolvendo esse negócio de Pasadena, se ele teria como disponibilizar a empresa dele para fazer esse contrato com a Astra e receber esse dinheiro, e que eu daria um percentual a ele desse valor do que fosse recebido. E foi assim que funcionou. Você falou assim, Pasadena. Esse valor de Pasadena, quanto é que era? 15 milhões. 15 milhões. Destinado para quem? Foi uma parte que voltou para o pessoal de Pasadena. Quem era o pessoal? Era o Albert Feinhaber e um outro diretor, e eu tenho um nome, mas agora de cabeça, inclusive no meu depoimento eu falo, mas agora de cabeça eu não lembro. Se tinha mais alguém além deles, eu não sei. O que eu sabia eram eles dois. Relativo. Não, exatamente, eu estou falando. Você está falando da Astra. Estou falando. Relativo ao pessoal da Astra. No pessoal da Petrobras tinha o Nestor, o Moreira, o César, o Mônaco e o Comino, que eu lembro são esses. Quanto voltou para eles? Esse é o Paulo Roberto, recebeu também. Disso daí foram 5 milhões para o pessoal lá, e eu recebi 2 milhões, acho que foi 2 milhões e meio, alguma coisa assim. Tem nada nas minhas contas aqui. O resto foi passado para eles. Uma parte disso, o Nestor pediu para eu passar para o Delcídio, $1,5 milhão, mais ou menos, para o Delcídio. E o resto teve uma parte que foi a parte que ficou com o Gregório, que foi quem recebeu o dinheiro na empresa dele lá, que foi aproximadamente, acho que foi 500 ou 750 mil dólares. A parte do Paulo Roberto, ele pediu para repassar para alguém ou ele ficou por lá fora com o dinheiro lá fora? Porque o dinheiro foi para minha conta, e à medida que ele ia pedindo, eu ia repassando para ele. Diretamente ou em alguma conta? Não, todo o dinheiro do Paulo eu repassava para ele em espécie aqui no Brasil, à medida que ele ia pedindo. O Delcídio, o Nestor pediu para que eu pagasse $1,5 milhão de dólares. Eu disse, Nestor, eu não vou levar dinheiro para o Delcídio. Como é que vai funcionar isso? Aí ele disse que uma pessoa ia me procurar, me deu o nome dessa pessoa, que era o Godinho, que ele ia me telefonar, ia marcar comigo e eu ia acertar esse valor com ele. E aí essa pessoa me ligou, eu marquei uma reunião com ele no meu escritório e ele foi, à medida que eu ia disponibilizando os valores em espécie, ele passava no meu escritório e pegava. Porque eu até vi um depoimento dele dizendo que eu deixava em caixas na portaria do prédio dele aqui em São Paulo. Isso nunca aconteceu. Eu não tinha ainda mais deixar dinheiro em caixa, ele passava do meu escritório e pegava esses valores. Então o Delcídio funcionou assim.
Bem, então você virou amigo do Nestor e do Paulo Roberto e mais outras pessoas. Né? Nos seus depoimentos, o senhor fala sobre os episódios. No episódio do Paulo Roberto, que ele teria tentado substituí-lo. Né? E depois, também na questão do Nestor Severo, da própria nomeação do Nestor Severo para a diretoria da Internacional. Primeiro vamos para a questão do Paulo Roberto. Na questão do Paulo Roberto, eu posso até explicar, mas como o senhor está buscando indícios do envolvimento do ex-presidente Lula, no episódio do Paulo Roberto eu não tive, que eu saiba, não teve nenhum, porque quem teve envolvimento foi o pessoal do PMDB. Tá. Mesmo assim, vamos... No caso do Paulo Roberto foi acho que 2006. O Paulo Roberto teve um problema de saúde, certo? Um problema grave, ficou internado bastante tempo, afastado. Na verdade, o Paulo Roberto teve praticamente à beira da morte, chegou a ser desenganado ele. E quando o Paulo se recuperou, aí se recuperou, mas ainda não se recuperou, porque ele saiu da UTI, ficou um tempo no hospital ainda e depois foi para casa, ficou bastante tempo ainda em casa se recuperando. Aí começou um movimento de pessoas tentando tomar o lugar dele. Certo? Aí o Paulo em casa, não tinha voltado a trabalhar ainda, aí me chamou. Me falou o que estava acontecendo, que inclusive quem estava se movimentando mais para tentar tomar a diretoria, tentar se tornar diretor no lugar do Paulo, era uma pessoa, inclusive, que trabalhava com ele, era gerente geral dele, e uma pessoa que ele confiava bastante, inclusive ele ficou até muito decepcionado com isso, que era o Allan Kardec. E aí ele disse: Fernando, você está sabendo o que está acontecendo? Não sei o que, cara, eu soube o que está acontecendo. Posso te ajudar alguma coisa? Ele fez: eu precisava me movimentar para conseguir apoios para eu permanecer, porque eu acho que o pessoal do PP está enfraquecido, porque tinha estourado, acho que é aquela história já do mensalão, então eu precisava buscar apoios políticos. Aí eu disse a ele que ia pensar em alguma coisa, o que é que ele poderia fazer. Aí depois eu voltei para ele e aí falei para ele do Jorge Luiz, que era uma pessoa que eu conhecia, e que o Jorge Luiz, segundo falado por ele por algumas pessoas, era uma pessoa muito ligada ao PMDB e tinha uma relação próxima, principalmente com o Jader Barbalho e com o Renan. Aí eu perguntei a ele eu procurei o Jorge, perguntei ao Jorge se ele tinha interesse em fazer essa aproximação do Paulo com o PMDB para buscar esse apoio. O Jorge disse que sim, eu retornei ao Paulo, falei a ele sobre a minha conversa, e aí ele autorizou eu marcar de levar eu quase certeza que teve um encontro que eu levei o Jorge na casa do Paulo, aonde as coisas foram conversadas. O Jorge ficou de ir a Brasília, conversar com as pessoas e dar um retorno. E aí depois ele retornou dizendo que havia conversado e que o pessoal tinha interesse em dar apoio ao Paulo, desde que o Paulo se comprometesse em ajudar ao PMDB também. Ajudar, quer dizer? Ajudar financeiramente. Pagar. Exatamente, propina, nos negócios que tinham dentro da Petrobras. Como tinha no caso do PP, que o Paulo tinha sido colocado pelo PP, ele já tinha essa prática com o PP, o PMDB queria entrar na mesma situação, que o Paulo tivesse o apoio dele e, sabedor disso, ajudasse a eles na arrecadação para eles. E aí foi fechado esse acordo.
O Paulo acabou permanecendo como diretor, realmente, da Petrobras. Veio uma pessoa para conversar com o Paulo, trazida pelo Jorge, que seria a pessoa do PMDB que ficaria intermediando esses negócios, que era o deputado Aníbal Gomes. E aí o Paulo voltou a trabalhar, começou as conversas aí numa das vindas do Aníbal Gomes para conversar com o Paulo na Petrobras, o Jorge, na saída, me ligou dizendo que queria fazer um encontro, ele e o Jorge me ligou dizendo que queria fazer uma conversa, ele e o Aníbal, porque estava havendo uma espécie de, vamos dizer assim, de curto-circuito aí na história, e aí ele queria conversar comigo. Aí a gente acabou marcando de se encontrar naquele Portão Rio. Eu fui encontrar com eles quando eu cheguei lá. Aí o Aníbal veio falar, começou a conversar, depois ficou meio exaltado, dizendo que o Paulo não estava ajudando de forma adequada o PMDB, porque o PMDB queria uma participação nos negócios que já existiam lá, não sei o que. Aí eu disse, Aníbal, eu não sei o que foi conversado entre vocês, mas quando foi conversado entre mim, o Jorge e o Paulo, o que foi acertado que os negócios que já estavam em andamento do PP, o Paulo disse que não poderia mexer, que eram do PP. Mas que todo novo negócio que vocês trouxessem, ele iria ajudar a desenvolver, e esse sim, o que fosse conseguido de propina nesses negócios aí, seria repassado para o PMDB. Aí, mas isso não pode, porque assim vai demorar. Eu disse, olha só, inclusive eu não sou intermediário desse negócio. A única coisa que eu fiz foi trazer o Jorge, que buscou apoio de vocês. Então, isso é um problema agora que vocês têm que equacionar. Na época, o que foi conversado foi isso. Então, eu só estou aqui tirando a dúvida. Aí ele ficou meio chateado comigo, foi a última vez que eu tive com o Aníbal Gomes. Ele saiu de lá, desculpa o termo, muito puto comigo, porque eu assumi uma postura de que o que eu havia conversado era isso. E eu não tinha como me meter no que era de PP, porque eu não representava o PP. E muito menos eu tinha poder sobre o Paulo. A única coisa que eu tinha é que eu era amigo do Paulo e tinha buscado o apoio deles, e que o Paulo disse que iria cumprir com o que tinha sido acordado, mas que eles teriam que trazer os negócios. Então, foi isso que foi conversado. Daí para frente, o que aconteceu de negócios entre PMDB, Paulo, não sei. Foi isso o que ocorreu na manutenção do Paulo. Né? Como é que era repassado esse dinheiro que saía lá da diretoria de abastecimento? Como é que funcionava esse sistema de repasse para o partido? Para os partidos, eu não sei. Tá. Porque quem operava para o PMDB, que eu saiba na época como ficou, estava a cargo do Aníbal e do Jorge. O que ficou ali, eu não sei. E no caso do PP, também quem cuidava disso era o Genu e o Cef, que eu vim conhecer bem depois. O que eu sei é como funcionava o dinheiro que o Paulo pedia para eu receber para ele. E eu acho que o Paulo tinha alguns acertos paralelos, que ele não queria que passasse pelo partido, e aí ele pedia para que eu recebesse. Esse que eu... Vamos para a diretoria internacional, que eu acho que o senhor tem mais informações. Nomeação do Nestor Federal. Nomeação do Nestor, que eu saiba, foi uma indicação do senador Delcídio. Exatamente. A permanência do Nestor lá, até onde eu sei, sempre foi
vamos dizer, apoiada pelo Delcídio. Aonde eu entrei foi quando, em 2007, o PMDB cresceu um pouco em termos de força junto ao governo do presidente Lula, e aí eles começaram a pressionar porque eles queriam a diretoria internacional. E aí começou uma quebra de braço aí tentando derrubar o Nestor. Numa conversa que eu tive com o Nestor, ele me falou o que estava acontecendo e disse, cara, eu estou achando que o Delcídio está meio fraco por causa da história do Mensalão, que o Delcídio foi quem presidiu a CPI do Mensalão, e parece que o partido não tinha ficado muito satisfeito como ele havia conduzido, não sei o que, estava meio enfraquecido. E aí eu deixei esse cara, preciso de ajuda para ver como é que eu faço isso aí, como eu permaneço. E realmente levou alguns meses, uma quebra de braço grande, porque na época eu procurei o Zé Carlos Goulart, certo? Pedindo a ajuda dele para manter o Nestor, porque havia o caso lá da história das sondas, que a gente havia ajudado ele, e ele realmente começou a se movimentar. E aí houve acho que mais de 6 meses, alguma coisa em torno de uns 8 meses de uma quebra de braço grande, o PMDB tentando tomar o cargo e o Nestor resistindo com apoio lá do Goulart, não sei o que, até que um domingo à noite o Goulart me liga, me dizendo que estava no Palácio, a residência do presidente é Alvorada, não é isso? Dizendo que estava no Palácio da Alvorada, que tinha acabado de conversar com o presidente, que o presidente tinha falado a ele que a pressão do PMDB estava muito grande, que o PMDB, inclusive, tinha ameaçado ao PMDB da Câmara, tinha ameaçado romper com o governo se não fosse imediatamente dada a diretoria internacional para eles. Aí o Goulart disse que não tinha mais jeito, que realmente ia ser dada a diretoria internacional para o PMDB, mas em gratidão pela toda a ajuda que o Nestor tinha dado, não sei o que, eles iam dar a diretoria financeira da BR para o Nestor. Aí eu disse, cara, agradeço tudo que você fez para manter e pelo menos é uma compensação para ele. Aí na segunda-feira eu até liguei para o Nestor, comentei com ele o que estava acontecendo, ele nem sabia ainda que ele ia ser exonerado, tá? E nem sabia que ia ser indicado para a diretoria financeira. Aí, algumas horas depois, o Nestor me liga, na segunda-feira, me confirmando, realmente fui chamado pelo Gabriele e eu tô fora da diretoria. Mas ele não comentou nada comigo que eu iria para a diretoria financeira. Eu disse, Nestor, foi uma coisa que me falaram garantido, você vai para a diretoria financeira. Aí ele fez estranho, porque inclusive o Gabriele chegou a perguntar se eu queria ir para Londres, se eu queria ir para... Então, não estou sabendo. Eu disse, cara, alguma coisa está errada, mas me garantiram que a diretoria financeira vai ser sua. Aí depois de algum tempo o Nestor me liga, que na época o presidente da BR era o Dutra. Aí o Nestor me liga e disse, cara, tem alguma coisa realmente estranha aí. Porque o Dutra acabou de passar aqui na minha sala e perguntou se eu estava pronto para ir trabalhar com ele. Mas o Gabriele até agora não me falou nada. No mesmo dia? No mesmo dia, assim, questão de horas. Aí depois que a gente veio saber que realmente o Gabriele estava querendo indicar uma outra pessoa para a diretoria financeira da BR, e aí ele ficou tentando jogar alguns outros cargos para ver se o Nestor se animava para ir. Como o Nestor não se animou em nenhum desses cargos e veio uma pressão para ele fazer o convite ao Nestor para a diretoria financeira, e nesse mesmo dia o Nestor foi convidado para ir ser diretor financeiro da BR. Então, no dia que ele saiu da diretoria
internacional, ele já foi convidado para ser diretor financeiro. Só para você explicar por que o Moonlight oferecido. Já ia chegar, mas depois a gente vai entrar nesse caminho. O senhor falou que a ligação do Moonlight, ele estava no Palácio Ele Alvorada. me ligou no domingo à noite, dizendo que estava no Palácio Alvorada. Qual é a referência que ele fez ao ex-presidente Lula? Aí ele sempre chamava do Barba. Barba. Ele sempre chamava ele de Barba. E ele ligou a pedido do presidente Lula? Não, ele me ligou, não sei se é a pedido do presidente, ele me ligou para me dar uma satisfação, porque eu ia saber no dia seguinte que o Nestor ia sair. Então ele me ligou para dizer, ó, não tem mais como segurar o Nestor, o Barba recebeu uma intimação aqui do PMDB da Câmara, se ele não der o cargo, os caras estão ameaçando romper com o governo. As palavras foram essas. E aí ele disse, mas por gratidão, por tudo que ele fez, não sei o que, ele vai, o pessoal está convidando ele para ser diretor financeiro da BR. O senhor tem guardado esse telefone? Quem recebeu a ligação? Alguém pediu essa investigação toda? Se alguém pediu, não sei. Não, o senhor foi pedido o número do telefone? Não. Na época. Para conferir a origem e o destino da Não. Como conseguiram? O meu telefone, eu acho que... Isso é 2007, né? 2007, eu acho Você que lembra que você foi celular do Superintendente de Polícia? Não, ele ligou para o meu celular. Você sabe o número? Eu acho que era o... O operador? Não, eu acho que era o... É porque depois eu acho que a gente era da TIM e depois fez a mudança para Vivo. Aquele negócio de levar o número, né? Eu preciso, portabilidade, eu preciso confirmar com minha secretária, se na época... No final nós vamos ver o número do telefone. A gente tem mais ou menos a data. Foi em 2008. Da posse da exoneração do Nestor. Exatamente. 2008. A questão da sonda, né? A sonda da Chaim, a sonda da Vitória 10. Como é que funcionou a questão da sonda? Eu fui procurado pelo Mulay, certo? Dizendo que eles estavam com um problema a ser resolvido na Petrobras, perguntando se eu tinha relação com o pessoal do IP, porque tinha umas sondas da Chaim que estavam lá para ser aprovadas, para ser feita no EIP, já há mais de, acho que quase 2 anos, alguma coisa assim, e essa coisa não andava. Aí eu disse, cara, não tenho nenhuma relação no IP, não conheço o pessoal. Aí ele me contou a história. Aí eu fiz, eu acho que talvez eu tenha uma solução. Deixa eu conversar com o Nestor e com o Moreira, e aí eu te digo alguma coisa. E aí eu levei o assunto, que é exatamente a história da sonda da Chaim, para ver se a gente conseguia fazer na área internacional, porque tinha havido uma primeira sonda que tinha sido feita com a Samsung e estava com a demanda de uma segunda sonda que estava sendo negociada, mas não poderia ter a Mitsui como sócia, como foi na primeira. Aí eu conversei com eles, contei a história toda, e ele falou, Fernando, se eles tiverem a sonda do porte que a Chaim estava negociando com o pessoal do IP, Tudo bem. Daí parou. E depois de oferecer uma solução, tendo levado o assunto até ser pela Moreira. De fato, existia uma demanda pela segunda sonda, para poder... E depois de oferecer uma solução, tendo levado o assunto até ser pela Moreira. De fato, existia uma demanda pela segunda sonda, para
poder... Não podia ser sócio, tá? Aí eu levei para eles essa situação, aí eles falaram para mim, ó, o problema é o seguinte, o tipo de sonda que ele está, né, que a gente está negociando com a EP, a gente não tem utilização na área internacional. É uma sonda mais barata. A sonda que a gente está construindo é uma sonda de última geração, e poucos estaleiros constroem, não sei o que lá, e ela vai custar aí pelo menos 3 vezes mais o que a Chain estaria fechando com a EP. Se eles tiverem capacidade técnica para operar e tiverem e comprovarem capacidade financeira para ser sócio do projeto, tudo bem, a gente pode trazer a Chain como sócio nesse negócio. Aí eu voltei para ele, falei, expliquei essa situação a ele, ele disse que ia conversar com o pessoal da Chain e me retornava. E aí ele me retornou animado, porque o pessoal da Chain gostou muito mais desse negócio, que era um negócio de um porte maior, não sei o que, E aí começaram as negociações, certo? Com a Chain. Foi uma negociação bastante complicada, porque a Chain teve dificuldade em demonstrar essa capacidade financeira, certo? E aí, depois de muito tempo de negociação, eles não conseguiram entrar como sócios, porque não conseguiram demonstrar capacidade financeira, e foi feito um negócio diferente, onde eles entrariam simplesmente como operadores, e eles teriam uma espécie de opção de compra ao final dos 10 anos, certo? Que foi um negócio que a Chain achou maravilhoso. Vamos dizer, foi construído o negócio, aquele terno à medida para a situação da Chain. E aí a coisa começou a andar, só que quando foi para ser aprovado, e ele me dizia, o Mulay, desde o primeiro momento, que essa situação com a Chain era para resolver uma dívida que o PT tinha com o Banco Chain da campanha de 2005, a campanha do... A primeira eleição foi 2002, depois... Não, 2002 e depois 2006. Em 2004, com o municipal, né, para presidente foi isso. Em 2010. Não, então foi, eu acho que foi acho que foi, porque quando ele veio para mim, isso em 2000 e essa negociação com ele começou em 2007, já tinha, eu acho que talvez tenha sido a campanha de 2006, já tinha um tempinho que o negócio estava rodando. Eu acho que foi, então ele dizia que era uma dívida da campanha que o PT tinha e que ele tinha entrado como avalista dessa dívida junto ao banco, inclusive dando uma fazenda dele como garantia, alguma coisa assim. Então o negócio... Qual era o valor dessa dívida? Quando ele me falou a dívida, eu não sei qual foi o valor de face, mas quando ele me falou, ele já falava em uma dívida em torno de 50 milhões, entre 50 e 60 milhões, era o que ele falava. E aí ele começou o negócio andou na área técnica. Quando chegou para ser aprovado na diretoria, foi levado, pelo que eu me lembro, 3 vezes para a diretoria. A primeira vez chegou lá, não foi aprovado. Aí o pessoal da área Conselho de diretoria. reunião de diretoria. Reunião de diretoria. Isso. Reunião de diretoria. Aí quando chegou lá, teve alguém que pediu vistas a documentação, porque tinha alguma coisa. Eu acho que o que estava incomodando mais nessa história era o fato ao final de 10 anos, eles terem a opção de compra.
Eu acho que era isso que estava incomodando mais nesse negócio. E aí o negócio acabou não sendo aprovado, ficou, que eles diziam, em pauta. Aí a pessoa, o técnico que estava levando isso para ser aprovado, me procurou, que era o Eduardo Musa, dizendo: Fernando, pô, disse que esse negócio estava tudo ok, não sei o que, o que é que está acontecendo? Chegou lá, o pessoal não aprovou, está em pauta. Eu disse: cara, eu vou procurar ver, porque me falaram que estava tudo acertado, que esse é um negócio de interesse do partido e que esse negócio ia passar tranquilamente. Aí eu liguei para o Goulart, marquei com ele, conversei com ele: Goulart, está com vocês? Não, fica tranquilo que eu vou resolver. Aí, depois de um tempo, ele falou: pode botar que está resolvido. Aí botaram de novo para ser aprovado. Chegou lá, não passou de novo, ficou em pauta de novo. Aí o cara me procurou e fez: pô, cara, 2 vezes. Pô, é um negócio de interesse do partido e vocês estão... Cara, eu não vou levar de novo. Vai ficar ruim pra mim. Levar um negócio pela terceira vez. Calma, cara, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí chamei o Goulart. Falei ao Goulart o que estava acontecendo. Eu disse: Goulart, cara, o cara... Aí o Goulart fez agenda com... Traz ele para conversar comigo. Aí eu levei o Eduardo Musa para conversar com o Goulart, teve uma reunião, ele, Eduardo Musa, e ele falou: fique tranquilo que dessa vez vai ser aprovado, eu vou falar com as pessoas, não sei o que, para... E aí agora eu tenho uma dúvida se ele ainda chegou a falar na frente do Musa, que ficasse tranquilo, que quem ia cuidar do assunto agora era o Barba, certo? Ou se foi depois que o Musa saiu, que eu continuei com ele, que ele me falou isso. Isso eu não tenho certeza. Eu sei que o Musa ficou convencido de que a coisa iria ser aprovada e ficou aguardando o sinal. E aí quando o Goulart me avisou: fala ele que pode botar de novo para ser aprovado. E aí foi colocado e realmente foi aprovado nessa terceira vez. Então, o Goulart falou para o senhor, então, que efetivamente o Barba Lula, né? O Lula teria entrado diretamente nessa questão para aprovação da contratação da operação da sonda pelo Achaim. No episódio da destituição do Nestor Severo, ele fala que já entramos também nisso, né, praticamente. Tem um detalhe nisso tudo aí também, que entre entre a saída do Nestor para a área, para a diretoria financeira, quando o Goulart começou a se movimentar nesse período que a gente conseguiu ficar segurando o Nestor na diretoria internacional, houve uma reunião com o Michel Temer em São Paulo, que quando uma das orientações que, segundo o Goulart, ele recebeu do Lula, foi para procurar o Temer. O Goulart teria recebido orientação para procurar o Temer, para tentar ver se o Temer levava o Nestor como sendo um cara apoiado pelo PMDB. Inclusive o Nestor foi nessa reunião com o Temer em São Paulo. O Nestor esteve pessoalmente nessa reunião. E na época o Temer tinha falado que esse cargo, na verdade, estava prometido para o PMDB da Câmara, para a bancada de Minas Gerais. E que quem coordenava essa bancada, quem estava à frente disso, era o Fernando Diniz. Acho que o deputado inclusive já falecido. E que ele não teria como interferir, o Temer.
na época o tema era a presidência do PMDB, que o melhor era tentar um contato com o Fernando Diniz para ver se conseguiria se resolver dessa forma. Foi tentado esse contato? Eu tive um contato que na verdade eu nem lembro o nome, com um advogado que se dizia representava os interesses do Fernando Diniz. Esse advogado na época veio conversar comigo, eu disse a ele, a história fez, a gente pode apoiar a permanência do Nestor, agora a gente quer um compromisso de R$1 milhão por mês para a bancada. Aí eu disse, a gente não tem como se comprometer com isso. A área internacional é uma área que não gera negócios todo dia, não sei o que, para a gente. O que o Nestor se compromete é, como ele fazia com outros partidos, o que ele gerar de negócios, ele trazer para o PMDB, que é apoiar ele, a permanência dele. Mas se comprometer com R$1 milhão por mês como um salário para vocês, isso não tem como se fazer. E aí acabou não se levando adiante essa conversa com eles por isso, que era uma dos... Que acabou na situação. Então, qual é o seu relacionamento com o Bulay? De onde... É um relacionamento de amizade. Eu acabei conhecendo o Bulay e a gente acabou ficando amigo e na verdade, a amizade maior realmente começou, a gente foi apresentado por um amigo comum. E aí, na verdade, a relação se estreitou quando surgiu essa história da Chain, e ele me procurou para ver se eu ajudava ele a resolver. E foi aí que eu acabei estreitando realmente, e acabei realmente ficando amigo do Bulay. Infelizmente, essas coisas todas aconteceram, mas... E quando ele procurou, ele procurou em nome do interesse do partido, de alguma pessoa específica? Ele disse que estou procurando você para resolver essa questão. Não, ali eu já conhecia ele. Quando ele veio conversar comigo, ele veio no sentido, eu tenho esse problema aqui no IP. Como você é uma pessoa bem relacionada na Petrobras, eu queria saber se você conhece alguém no IP. Você conhecia alguém no IP? Não. Aí que eu contei a história, que eu disse a ele que eu não conhecia ninguém do IP, não tinha relação com o pessoal do IP. Na área internacional. Que eu conhecia só o pessoal da área internacional e na área de abastecimento. E aí eu disse, como tinha essa segunda sonda que eu já sabia que estava essa demanda, foi que eu disse a ele que eu ia tentar conversar com o Moreira e com o Nestor para construir alguma coisa que pudesse encaixar, ajudar a resolver o problema da Chain. Quando você falou que ele procurou para resolver o problema do PT também, do empréstimo. Né? Foi esse. Ele disse em nome de quem que ele estava procurando? Não, ali ele falou em nome do partido. Ele falou em nome do partido, que era uma dívida de campanha e que ele dizendo que ele estava sendo pressionado pela Chain para resolver, porque ele era um avalista. Tá. Ele tinha dado como garantia uma fazenda e que ele ia acabar perdendo essa fazenda dele, se não fosse resolvido o problema. Nome de pessoas que ele falou, não vou falar com ele, vou falar com aquele, foi exatamente no momento da aprovação que começou a dar problema, que primeiro ele falou que ia conversar com o Gabriele, depois ele falou que o Baba ia cuidar pessoalmente do assunto, não sei o que, para que não houvesse. Por essas pessoas que foram citadas. Muito bem. Algum outro fato que o senhor tenha esquecido, que a gente não tenha perguntado, que envolve essas pessoas que nós mencionamos? O único é a história do dinheiro que ele me pediu em 2012. A gente estava desenvolvendo um outro negócio que envolvia sondas também, na Sete Brasil, e em determinado momento ele me pediu para eu conseguir um adiantamento, porque esse negócio, eu tinha alguns negócios com o grupo do AI, e esse negócio eram as sondas que a gente estava tentando levar da Sete Brasil para ser construída no estaleiro do AI. E aí ele me pediu para eu conseguir um adiantamento com o pessoal do AIC a respeito em cima dessa comissão, o Bulay.
Aí eu cheguei para ele e disse, ó, Bulai, cara, eu não me sinto confortável de pedir adiantamento. É um negócio que não está fechado. Eu acho que isso enfraquece, inclusive, a minha relação com o grupo, não sei o quê. Pô, mas é que eu estou precisando, não sei o quê, eu estou sendo pressionado. Aí eu disse, mas precisando por quê? Está sendo pressionado, qual o motivo, não sei o quê. Aí ele veio me dizer que era porque ele tinha se comprometido em resolver um negócio de uma parcela de um imóvel de uma nora do presidente Lula. E que ele não estava conseguindo pagar essa parcela e estava precisando desse dinheiro para isso. Aí eu disse, pô, Vlad, pedir ao pessoal lá, eu não vou pedir. Mas eu vou, já que é uma coisa que você está dizendo que é importante para você e você está realmente dizendo que esse negócio das sondas vai sair, eu vou ver se eu consigo adiantar para você e você fica com essa dívida comigo. E aí depois eu voltei para ele e disse a ele que tinha conseguido com o dinheiro, não tinha conseguido os 3 milhões, tinha conseguido 2. Só que ele estava querendo que fosse espécie, eu disse, cara, eu não tenho como disponibilizar esse valor em espécie. Eu perguntei se ele tinha uma empresa de equipamentos que pudesse emitir uma nota, e aí ele disse que tinha uma empresa dele, a São Fernando, e aí eu tinha uma empresa que eu tinha prestado serviço, aí eu disse, então eu vou conversar com o pessoal, sua empresa vai faturar contra eles pagam e depois a gente acerta lá na frente quando o negócio se concretizar. E aí foi feito isso. A São Fernando emitiu a nota, ele recebeu 1 milhão e pouco e eu dei uma outra parte em espécie para ele. Não chegou a completar os 2 milhões. Deve ter chegado aí a alguma coisa em torno de 1 milhão e 700, 1 milhão e 500, 1 milhão e 700. Que época foi isso? 2012. 2012. Ele já não era mais presidente. Tá. E que empresa para que empresa saiu a transferência bancária? Da Rastec para a São Fernando. Inclusive, eu acho que a gente já apresentou até nota fiscal, né? O número da nota fiscal, o valor, data da emissão, tudo isso. Isso é e tem também eu junto sempre os anexos. Eu junto no processo de colaboração dele. Inclusive, o Goulart já confirmou essa história toda, só que ele aí nega que tenha pedido em nome da Nora. Ele disse que ele me pediu porque na época ele estava passando por dificuldades financeiras, não sei o que, parará. Foi a versão que ele contou no depoimento dele. Qual era a Nora? Ele falou? Não falou o nome de Nora, não falou o nome de filho. Inclusive me perguntaram isso no meu termo de colaboração lá. Não me falou nem o nome da Nora, nem do filho, eu não sei qual Qual era a relação, já que o senhor era amigo acabou se tornando amigo do Goulart, né? Qual era a relação do Goulart com o Lula? Uma relação muito próxima. Uma relação realmente de amizade. Eu presenciei algumas vezes, eu estava conversando com o Goulart. O presidente Lula ligava para ele a qualquer hora, ele também ligava para o presidente, ligava para a casa do presidente, falava com a esposa do presidente. Ele é uma pessoa que realmente mostrava um grau de intimidade, um grau de amizade muito grande. E BNDES, você tem alguma uma informação para dar sobre os empréstimos do Goulart do BNDES? Certo. A única coisa que eu sei é que em determinado momento o Goulart passou uns apertos aí, porque ele tinha uma sociedade com o pessoal do Bertin, numa usina grande, uma usina São Fernando, acho que é o nome da usina. Inclusive considerada uma usina modelo na produção de álcool, queima do bagaço para geração de energia, não sei o que, essa coisa toda. E em determinado momento ele e o pessoal do Grupo Bertin resolveram separar, desfazer a sociedade.
E aí o Bulay ficou, um dos negócios que o Bulay ficou foi essa usina, certo? E assumiu o empréstimo que ele tinha tomado junto ao BNDES. Eles tinham tomado junto ao BNDES para fazer essa usina. E parece que ele teve algumas dificuldades aí para pagar esse empréstimo, para pagar esse financiamento. É isso que eu sei. Agora, as facilidades que ele tinha, se ele tinha no BNDES, deixa eu ver. Ele falava sobre os negócios dos filhos do Lula, sobre a família do Lula, não, falava da relação que ele tinha. Agora, se dos negócios que ele tinha com eles, isso nunca me falou. Nunca me falou só falava da relação extremamente próxima deles. E isso era nítido, assim, para quem convivia com o Bulay e percebia que realmente eles tinham uma relação muito próxima. O grau de intimidade que ele tinha quando ligava, tanto na época que o Lula era presidente para o Palácio, como depois que o Lula deixou de ser presidente, que ele ligava para o Instituto Lula, a forma como ele falava com as secretárias, com assessores, não sei o quê, via que era uma pessoa que tinha um trânsito livre. Vamos dizer assim. Nesse episódio da sonda, é possível que o Bulay tenha interferido em causa própria, não a pedido do Lula? Porque isso foi uma tese levantada lá atrás que foi usado o nome do Lula. Assim, você até pode utilizar o nome. Agora, em determinado momento, quando você chega para aprovar um negócio desse tamanho, que as pessoas de uma diretoria da Petrobras começam a ver assim, isso aqui eu acho que não está, como é que eu vou dizer assim, muito como é que não sei qual é, não é correto, não é o vamos dizer assim, está fugindo ao de praxe, ao padrão, certo? E diz, não, eu vou resolver, eu vou falar, e as coisas são resolvidas. Eu acho que se o Bulay chega para um diretor da Petrobras, ou se chega para um presidente da Petrobras como o Gabriel, e fala em nome, dizendo, porque esse ou aquele pediu, isso se é ele que fala, se realmente não é outra pessoa que liga e diz, não, é para fazer. Em determinado momento a coisa vai parar, porque ninguém vai levar um negócio desse valor adiante sem realmente saber que tem alguma coisa, algum poder grande por trás daquilo, querendo que aconteça. Essa é a minha visão. Eu posso estar equivocado, mas é o que eu... Só repetir. O fato é que o Bulay disse que o Lula iria resolver. O Bárbara. Que ia resolver a questão da sonda. Exatamente. Na última vez, quando a gente esteve com o Musa, que o Musa disse que não ia levar, porque estava ficando ruim para ele já levar um negócio várias vezes e não ser aprovado, daqui a pouco iam questionar por que ele estava fazendo tanta força para aquele negócio ir adiante. Ele disse, eu não vou. Aí ele fez, fique tranquilo, porque agora vai ser aprovado. Agora, é isso que eu não tenho certeza. Com certeza, se chamarem o Musa, porque o Musa é colaborador também, ele vai falar da reunião. Agora eu não lembro se o Musa estava presente quando ele falou do Baba ou se o Musa já havia saído. Tecnicamente, o que o Musa disse a respeito da sonda? Podia sair o negócio pela Chain, não podia sair pela Chain? Qual era o empecilho maior? Não, o negócio da Chain, o empecilho maior era, eu acho que essa história porque o negócio começou com uma Chain dizendo que ia ser sócia e que iria apresentar as garantias
para poder assumir o risco financeiro do negócio. E ela acabou não conseguindo. E ela deixou de ser sócia, mas continuou como operadora, que ela ia ser sócia e operadora. Mas para ela ser operadora, ela tinha que ser sócia do negócio. Então, ela deixou de ser sócia, certo? Continuou como operadora e ainda conseguiu incluir uma cláusula que, depois de 10 anos, ela tinha a opção de compra do equipamento. Então, por isso que eu passava. Bom, o Goulart tinha algum outro negócio dentro da Petrobras? Ou foi só esse? Que eu conheça esse. Eu conheço esse negócio. Nesse tempo todo que o senhor trabalhou dentro da Petrobras, fazendo essa prospecção, fazendo esse... era uma prática lá nas diretorias, para todos os contratos, para todos que o senhor participava, pagarem essas propinas? Eu te diria o seguinte: quando começou essa história da Operação Lava Jato, que o pessoal falava, isso aqui vai acabar, na diretoria de abastecimento, na diretoria de abastecimento. Eu sempre tive a visão de que, se pegassem o fio da meada e começassem a puxar, o que eu vi na Petrobras é que, assim, dificilmente um grande negócio aconteceria sem haver envolvimento político e envolvimento de funcionário. E até nos pequenos negócios da Petrobras de menor tamanho, o que eu comecei a ver nesse meu tempo de vivência de Petrobras é que isso se tornou uma coisa, como eu escutei tantas vezes essa palavra, endêmica. Era como se fosse já de praxe. Você sempre ficava esperando, em determinado momento, alguém te procurar e dizer, cara, seu negócio está indo muito bem, não sei o que, mas, eu preciso que você me ajude, porque tal partido me apoia, porque isso, porque aquilo, não sei o que, para lá, para conseguir alguma vantagem. Essa é E, infelizmente, é o país que a gente vive, e assim, até no meu depoimento lá na Câmara, na comissão de ética sobre o Eduardo Cunha, teve um determinado momento que eu fiquei até meio... mantive a calma para não me alterar, mas que eu disse, cara, brincadeira que eu escuto, né? Um deputado veio falar, porque os empresários é que acabam com esse país, não sei o que, para eu disse, cara, eu acho engraçado vocês falarem isso. Porque a corrupção começa aqui. Tudo começa aqui dentro da Câmara. Tudo começa no meio político. Porque a gente está fazendo negócios, daqui a pouco a gente é procurado ou por um político ou por alguém colocado no posto pelo político para dizer, cara, tá indo bem, não sei o que, mas a gente precisa que você contribua aqui. A gente precisa de tanto para a campanha. Então, começa lá. Porque nenhum empresário, de livre e espontânea vontade, vai chegar e dizer, eu vou ganhar 5 milhões, mas quero te dar 1 milhão aqui. Ninguém faz isso. Por que eu vou fazer isso? Eu quero dar dinheiro à toa? Isso não acontecia. As coisas começaram a acontecer e, como eu falo, eu acho que a coisa acabou se tornando uma coisa já habitual. Você já ficava esperando alguém te procurar. Essa é a verdade. Inclusive, eu passei uma situação que é aquela história, tem determinado momento você chega, inclusive eu relatei isso para o juiz Sérgio Moro, no dia que eu fui lá colocar a tornozeleira, que eu estava indo para casa, eu relatei para ele. Eu disse, cara, é muito difícil você ser empresário, porque o juiz Sérgio Moro, ele tinha
acho que 2 dias antes da minha saída, ele tinha dado uma sentença do pessoal da Mendes Júnior, e ele tinha falado que quem é acharcado não deve, porque o pessoal dizia, o Sérgio Mendes, que ele foi acharcado, por isso que ele pagou. Ele falou que quem é acharcado não deve ficar às sombras, tem que denunciar. Eu tenho um fato de uma empresa que eu era sócio, certo? A gente foi acharcado por um funcionário da Petrobras, isso em 2010, a gente não queria mais ficar nessa história de ficar pagando propina. A gente foi, denunciou inclusive para o diretor Estrela, que era na área da IT. O diretor disse, ó, a gente vai investigar. Se for verdade, vocês vão ficar bem. Agora, se for mentira, vocês vão pagar por isso também. Foi lá, foi investigado, foi comprovado, foi investigado pela Polícia Federal, foi comprovado, o funcionário foi demitido por justa causa. Quase 2 anos depois, a gente recebe uma notificação dizendo que a gente vai ser suspenso da Petrobras. A gente vai lá querendo saber o que estava acontecendo, porque a empresa da gente é uma empresa que tem um sistema de avaliação da Petrobras que eles chamam de BAT, que eles vai de 0 a 10. A gente era uma das empresas que tinha as maiores avaliações em qualidade e tudo. Aí a gente foi procurar para ver o que estava acontecendo. Ah, não, aquele contrato que vocês deixaram lá atrás trouxe prejuízos para a Petrobras. A gente, como trouxe prejuízo para a Petrobras? A gente estava sendo acharcado, a gente explicando porque a gente largou o contrato, não sei o que, foi tudo comprovado. Ah, mas a gente não pode. Cara, assim, foi uma guerra a gente tentando mostrar o que tinha acontecido e acabou eu sendo suspenso 6 meses. Perdi quase 12 milhões de reais em contratos. Tive que demitir quase 500 pessoas nesses 6 meses. Pais de família que precisavam daquele emprego. E aí você começa a se questionar. Era melhor eu ter pago o que o cara me pediu ou passar por tudo isso? Essa é a situação. Então, realmente espero que tudo isso que está acontecendo sirva para realmente mudar essa política empresarial que a gente vive. Porque essa é a situação que a gente vivia. Muito bem. Alguma coisa, doutor? Não. Mais alguma coisa que o senhor tenha para dizer? Em relação ao assunto que o senhor me perguntou, foi isso mesmo. Foi isso aí. Tá bom, encerramos o depoimento. Muito obrigado.